Fala galera, Cedo Lopes, o Boladão na área para mais uma aula de física. Bem galera, a aula de hoje vamos dar continuidade no assunto dentro de eletrodinâmica que nós começamos a falar na semana passada, que nós falamos da associação de resistores em série e da associação de resistores em paralelo. Vamos precisar bastante das características dessas duas associações para podermos analisar um tópico do assunto de hoje, que é a associação mista. E também vamos falar desse fenômeno denominado de curto-circuito, esse famoso fenômeno elétrico chamado de curto-circuito, que também vamos precisar bastante, principalmente do conhecimento de associação em paralelo. Beleza? Então, uma vez que nós vamos precisar bastante desse conhecimento de associação em série e associação em paralelo, vamos só recapitular algumas características dessas associações. Não esqueça que na associação em série, os resistores são percorridos pela mesma intensidade de corrente elétrica, enquanto a DDP, quanto a voltagem, também conhecida como tensão elétrica, é ela que é dividida entre os resistores. Se analisarmos a associação em paralelo, nós percebemos que é a corrente elétrica que se divide. Por outro lado, a DDP é a mesma para todos os resistores. Todos os resistores ficam submetidos à mesma DDP, a mesma tensão elétrica, a mesma voltagem. Beleza? Então a aula de hoje é falarmos de curto-circuito e associação mista de resistores. Beleza? Então esse fenômeno muito famoso, muito presente muitas das vezes no nosso cotidiano, curto-circuito, porém nós falamos de uma maneira sem entender realmente o que seria tal fenômeno elétrico. Tudo bem? Então para nós entendermos o que seria um curto-circuito, observe o seguinte: o conceito de curto-circuito é quando nós vamos associar paralelamente a um resistor vai estar em curto-circuito, quando nós ligarmos paralelamente a ele um fio com resistência desprezível. Quando nós ligarmos paralelamente a este resistor um fio com resistência nula. Quando nós ligarmos paralelamente ao resistor um fio com resistência muito baixa. Ou seja, se esse fio tem uma resistência praticamente desprezível, se esse fio tem uma resistência nula, então a corrente elétrica passa por esse fio sem menor dificuldade. Passa com muita facilidade, já vista que a resistência é muito baixa, aumenta a intensidade da corrente. Não esqueça, resistência elétrica e corrente elétrica são inversamente proporcionais. Sendo assim, observe o esquema abaixo. Temos aí um resistor que foi ligado paralelamente a ele um determinado fio com essa característica que eu citei, a resistência dele sendo muito baixa. Esse resistor, lógico, para que possa passar corrente elétrica, ele é ligado entre os pontos A e o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B existe uma diferença de potencial, uma DDP, uma voltagem, uma tensão elétrica. Essa DDP entre os pontos A e B libera a corrente elétrica. Imagine que esse fio abaixo não exista ainda. Então a corrente elétrica vai passar pelo resistor, ele vai pegar a energia elétrica, transformar em calor, que essa é a função de um resistor, a corrente volta vai para o ponto B e fica continuando fazendo esse circuito aí. Beleza? Beleza. Só que a partir do momento que nós conectarmos esse fio aí abaixo, perceba que esse fio é liso, não tem nenhuma resistência, não tem nenhuma simbologia de resistência. Então a gente considera que o fio abaixo oferece uma resistência nula à passagem da corrente. Então você percebe que o resistor R, assim como o fio, estão ligados paralelos agora. Imagine que esteja essa ligação agora em paralelo. Perfeito. Veja bem, queridos. Professor, se é uma associação em paralelo, então a corrente elétrica, quando encontrar o nó, sair do ponto A e encontrar o nó, que é o encontro de 3 ou mais fios, quando encontrar um nó, qual é a tendência dessa corrente?
ser dividida. Então essa corrente vai se dividir, correto, professor? Errado. E aí é que está o fenômeno do curto-circuito. Por quê? O que é a corrente elétrica? Quando chega nesse ponto aí, qual vai ser o comportamento da corrente? A corrente já está sabendo que na parte de cima do circuito tem uma resistência ao seu movimento, proveniente do resistor R. Mas abaixo não tem resistência nenhuma à passagem da corrente. Ninguém oferece resistência à passagem da corrente. Então está claro que o caminho mais facilitado para a corrente é o fio que está abaixo do resistor. Por não oferecer nenhuma resistência, a corrente passa fácil por aí. Então o que vai acontecer? A corrente elétrica malandramente vai optar o caminho de baixo, neste caso aí. Vai optar o caminho que não oferece resistência à sua passagem. Vai optar o caminho mais tranquilo para ela se propagar. Vai optar o caminho que não há resistência. Então, professor, quer dizer que a corrente elétrica toda vai passar pelo fio que não tem resistência? Sim, porque se não tem resistência, vai ficar mais fácil para a corrente passar. E em cima, não vai passar corrente nenhuma. Então, o resistor não funciona? Não funciona. Então, se a corrente pega o caminho do fio de baixo, então não vai pegar o caminho de cima, passando totalmente por esse fio abaixo, não vai passar corrente pelo resistor, então ele não funciona. Então, nós dizemos que esse resistor está em curto-circuito, porque ele foi ligado paralelamente a um fio sem resistência, e a corrente, óbvio, vai escolher aquele caminho que não lhe oferece resistência à sua passagem. Então vai passar totalmente a corrente pelo fio. Se não passa a corrente pelo resistor, logo este não vai funcionar, não vai fazer a sua função. Não tem como chegar energia elétrica para ele transformar em calor, já que a corrente foi desviada todo pelo fio que não possui resistência. Beleza? Esse é o fenômeno do curto-circuito. A pergunta é, mas como é que isso pode ocasionar um incêndio, professor? Eu já ouvi várias vezes falar que alguma casa pegou fogo graças a uma instalação mal feita ou por um curto-circuito. A resposta está nessa figura aí de baixo, ó. Uma lâmpada ligada a uma bateria, a chave interruptora aí, beleza? Então, qual é o caminho correto da corrente elétrica? Quando ligo essa chave, a corrente sai pelo fio vermelho da bateria, tinha que chegar até a lâmpada se acende e volta pelo fio azul para essa corrente elétrica retornar à bateria, pegar mais energia e voltar pelo fio vermelho, já chega na lâmpada, volta pelo fio azul, volta na bateria e a lâmpada permanece acesa. Esse seria o caminho normal da corrente, esse seria o sentido que a corrente iria percorrer, beleza? Só o que acontece? Vamos supor que nesses pontos aí onde os fios se encontraram, os fios estejam descascados, estejam desencapados. Nisso que esses fios estão desencapados e eles se encostam, você percebe pelas setas que a corrente elétrica já não vai conseguir mais chegar na lâmpada. Você vai perceber que a corrente elétrica sai do vermelho, onde os fios se encostam, a corrente elétrica já pega esse caminho e volta pelo fio azul para voltar pela bateria. Então você percebe que o caminho que era mais longo ia para a lâmpada, esse caminho se encurtou. Agora a corrente elétrica sai da bateria, pega esse caminho onde os fios se encontram e volta para a bateria. Ou seja, aí nesse ponto houve o que? Encurtou o caminho da corrente elétrica, encurtou o circuito. É isso que nós chamamos de curto-circuito. Então, neste ponto, em comparação com a lâmpada, a resistência é muito baixa. Então, entre a bateria e esse ponto aí que nós estamos vendo, a resistência é muito baixa. E se a resistência é muito baixa, o que isso nos dá como consequência? Aumento da intensidade da corrente elétrica. E se aumenta a intensidade da corrente elétrica, é maior transformação de energia elétrica e energia térmica. Eletricidade sendo transformada em calor. Então é essa transformação de energia que faz com que ocorra o incêndio. É a partir daí que um curto-circuito produz um incêndio. Beleza, galera? Tranquilo. E se nós analisarmos nos circuitos elétricos, como poderia aparecer para nós numa prova, por exemplo aí, ó, agora você vê dois resistores
curto-circuito. Então a corrente elétrica entre os pontos A e B é uma DDP, libera a corrente elétrica, tu percebes que vai pegar o caminho do fio de baixo. Se tu observar, o fio de baixo não tem nenhuma resistência. Então, se não oferece resistência à passagem da corrente, a mesma vai por esse caminho mais fácil para a sua passagem. Então, não vai passar a corrente pelo resistor 1 nem pelo resistor 2. Então, esses não vão funcionar quando estão em curto-circuito. Mesma coisa aqui, ó, você percebe toda essa associação aí de lâmpadas, você percebe que uma só, que é a lâmpada 5, está em curto-circuito, você percebe que paralelamente à lâmpada 5 há um fio de resistência nula ligado. Então, quando a corrente elétrica fosse passar pela lâmpada 5, a corrente olha, para e fala, alô, tem um caminho mais fácil para eu seguir, que é esse caminho do fio que não tem resistência. Então, a corrente elétrica passa por esse fio de baixo, onde não tem resistência, e a lâmpada 5 não se acende. Beleza? Próximo circuito aí, 3 resistores associados em série, só que há um fio paralelo ligado no resistor 2. Entre o ponto X e Y ligou-se um fio com resistência nula, então o resistor 2 ficou em curto-circuito. Então a corrente elétrica vai passar pelo resistor 1. Quando a corrente elétrica ia pegar o caminho do resistor, ela disse, opa, parou. Tem um caminho mais fácil aqui para mim, que é o caminho aqui de baixo, onde não tem resistência. Então a corrente elétrica pega o caminho deste fio que não tem resistência, não passa pelo resistor 2, mas depois que chega no ponto Y, a resistência passa pelo resistor 3. Então, entre os 3 resistores, o único que não vai funcionar é o resistor 2, por estar em curto-circuito. Beleza? 4 resistores melhor tem nesse circuito aqui, tem um outro aqui embaixo, o R4, né? O resistor 4. O último circuito a ser analisado é esse aqui, ó. Um detalhe, tu percebes que nesse caso aqui, há um fio em curto-circuito com a lâmpada 2, porém, no fio, o circuito está em aberto. Se o circuito está aberto, quando a pilha libera a corrente, não tem agora como a corrente descer por esse fio, porque há uma abertura aí no circuito, não tem como a corrente passar. Então, a corrente, nesse caso, vai passar pela lâmpada 1, pela lâmpada 2. Então, ambas continuam acesas, quando esse circuito está aberto do jeito que está aí. Agora, se fecharmos esse circuito, agora tem caminho para a corrente passar por baixo e esse caminho não oferece nenhuma resistência. Então a corrente vai passar pela lâmpada 1. Quando ela estiver chegando na lâmpada 2, ela viu, agora tem um caminho mais fácil para eu seguir. Tem um caminho que não oferece resistência. Então a corrente vai passar por esse fio abaixo da lâmpada 2. E aí, meus queridos, a lâmpada 2 agora sim está em curto-circuito, então ela não vai funcionar, ela não vai se acender. Beleza, galera? Então, recapitulando, curto-circuito é quando o resistor está associado em paralelo um fio com resistência desprezível. E a última associação de resistores é a associação mista, em que se apresenta numa única associação. Numa única associação nós vamos ter a associação em paralelo e a associação em série. O detalhe importante aqui, meus queridos, é tu manteres as características de cada associação. Mesmo na associação mista, os resistores que estão em paralelo mantêm as características da associação em paralelo, os resistores que estão em série mantêm as características da associação em série. O que é muito comum se pedir numa associação mista? A resistência equivalente do circuito. Então observa que até então esse circuito está aberto, então não tem como essas lâmpadas se acenderem e não vai passar corrente elétrica pelo circuito. Mas a partir do momento que nós fechamos esse circuito, aí a corrente elétrica vai circular pelo mesmo, acendendo as lâmpadas. Para nós calcularmos a resistência equivalente dessa associação, vamos por partes. Nós podemos primeiramente calcular essa resistência equivalente dessas duas lâmpadas que estão em paralelo. Tu percebe que essas duas lâmpadas em paralelo possuem a mesma resistência. Então, se eu tenho dois resistores em paralelos iguais, para eu calcular a resistência equivalente dele, basta pegar a resistência de um só e dividir pelo número que está em paralelo. Então, vou pegar a resistência de um só R. Quantos resistores eu tenho em paralelo? 2. Então, vai ficar R sobre 2. A resistência de cada um vale 2 ohms, então vai ficar 2 dividido por 2. Então, a resistência entre a lâmpada B e C, resistência equivalente entre a lâmpada B e C, vai dar 1 ohm.
Então é como se essas duas lâmpadas em paralelo me dessem uma única resistência de 1 ohm. E aí eu vou simplificando o circuito. Então o circuito elétrico fica dessa cara, com essa cara aqui, ó. Manteve as duas lâmpadas de 2 ohm. Esta lâmpada do meio de 1 ohm é a resistência equivalente entre as duas que estavam em paralelo. E agora você percebe então que eu fiquei somente com uma associação em série, simplificando o circuito. E aí fica mais fácil, né? Se a associação é em série, a resistência equivalente é a soma das resistências. E aí eu somar as resistências aí, 2 ohm mais 1 ohm com mais 2 ohm, então eu chego à resistência equivalente desse circuito, que é de 5 ohms. Então, todo aquele circuito que apareceu para a gente aí oferece uma resistência total, uma resistência equivalente de 5 ohms. Beleza, galera? Tranquilo? Então, tu percebes que eu mantive as características da associação em série, mantive as características da associação em paralelo numa associação mista. Forte abraço, até o nosso próximo encontro. Até lá, viverei de saudades.